Hello, everybody, and welcome to another multipolar. Olá a todos e bem-vindos a mais um webinar da Rede Multipolar pela Paz. Hoje temos conosco o brilhante Michael von der Schulenburg, ex-funcionário da ONU e atual membro do Parlamento Europeu pelo partido de Sarah Wagenknecht, o que significa que ele é naturalmente um eurodeputado alemão. Também está conosco o professor Jeffrey Sachs, cuja ideia foi convidar Michael para conversar conosco sobre a Europa, a União Europeia e as muitas falhas na estrutura política do continente. Michael, você tem todo o tempo que quiser para fazer suas observações iniciais. Conte-nos o que é importante e o que está acontecendo no momento. Sinta-se à vontade também para comentar o 80º aniversário da ONU, se desejar. E depois disso, Jeff fará suas observações. Por favor, a palavra é sua. Please, the floor is yours. Sim, deixe-me começar dizendo o seguinte. Se você me perguntar onde a Europa está agora, sinceramente eu não saberia dizer. Acabei de voltar de Estrasburgo, onde tivemos a sessão plenária do Parlamento Europeu por alguns dias, e devo dizer que é um ambiente chocante. Todo o parlamento, tanto à direita quanto à esquerda, está tomado por ódio à Rússia, histeria de guerra e pânico. Falam sobre vencer a guerra, sobre o colapso econômico da Rússia e coisas do tipo. It's a completely unrealistic environment E qualquer um que diga algo diferente é imediatamente abafado por esse pânico de precisamos ficar juntos. Caso contrário, vamos perder. Então, é uma situação muito, muito difícil. Acho que o que está acontecendo no parlamento talvez seja sintomático do que está acontecendo na UE e entre os membros da OTAN na Europa. Não é necessariamente toda a Europa. Essa é a minha impressão. Então eu gostaria de dizer algumas palavras, Jeff, depois que você falar, sobre o que eu acho que motiva essas pessoas. Porque a princípio parece completamente irracional. Quero explicar porque acho que é assim e o que isso significa para a Ucrânia e assim por diante. Certo? Então... Quero dizer, Michael, este é, acho eu, o grande enigma para todos nós que vimos tantas saídas possíveis para a paz sendo recusadas pelos Estados Unidos. E então, quando os Estados Unidos parecem dar a entender que querem uma saída, é a Europa que recusa. É bastante chocante. Você e eu sabemos, porque temos acompanhado isso de perto há décadas, de fato há décadas, que a guerra na Ucrânia era completamente evitável. Ela poderia ter sido evitada se os Estados Unidos não tivessem pressionado a Europa a concordar com a ampliação da OTAN para incluir a Ucrânia, especialmente o acordo de 2008 na cúpula de Bucareste, que ocorreu sob pressão dos Estados Unidos, quando a chanceler alemã Angela Merkel cedeu no segundo dia e disse ok, vamos prometer que a OTAN vai se expandir. Mas ela sabia o quão provocativo isso era. E então, se a Europa tivesse levado isso adiante, o acordo alcançado no contexto dos protestos da Maidan, que foram incentivados pelos Estados Unidos em 21 de fevereiro de 2014, quando 3 ministros das relações exteriores europeus realmente concordaram com o presidente Yanukovych que haveria eleições em 8 meses, mas nenhum golpe, a Europa simplesmente lavou as mãos. Depois, em 2015, quando houve o Acordo de Minsk para encerrar o que havia se tornado uma guerra incipiente, ele se baseava na ideia de autonomia regional para a região de língua russa do leste da Ucrânia, inspirada, aliás, no Tirol do Sul, na Itália. Então, nada de extraordinário, apenas autonomia para 2 oblasts. E mais uma vez a Europa e os Estados Unidos disseram sim, vocês não precisam cumprir isso. Depois, durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos estavam formando um exército de 1 milhão de pessoas na Ucrânia, o maior da Europa. Um exército que bombardeava a cidade de Donetsk, bombardeava o Donbass. E os russos diziam, olhem, apenas parem a expansão da OTAN, façam cumprir o acordo de Minsk. Mas, novamente, os Estados Unidos e a Europa não estavam ouvindo. Então o governo Biden incentivou a Ucrânia a não assinar nenhum tipo de acordo de paz. Ele escreveu brilhantemente sobre isso.
Mas Zelensky, primeiro como presidente eleito e agora como defensor da lei marcial, essencialmente um ditador na minha visão, sob os auspícios dos Estados Unidos, está pressionando por mais guerra. Então Trump entra em cena e parece que ele quer uma saída, dizendo, ok, parem a guerra, a Ucrânia será neutra. E então a Europa se agita, dizendo, de jeito nenhum, isso é ceder, isso é apaziguamento. É estranho. Estamos em uma guerra em plena escala agora. A Europa rejeitou todas as saídas possíveis, começando em 2008, não ampliar a OTAN, em 2014, não ter um golpe, em 2015, aplicar o Acordo de Minsk II, em 2022, concordar com a neutralidade da Ucrânia. A Europa, em todas as etapas, tem sido belicista. E veja, para os políticos, e essa é a minha pergunta para você, Michael, isso não funciona politicamente para eles. Veja o Starmer no Reino Unido. Sua taxa de aprovação é de 20%, desaprovação de 80%. Você olha para o Macron, os números dele não podem nem ficar mais baixos. É um erro estatístico. 13% o aprovam, 87% desaprovam, 13% concordam com qualquer coisa em nosso universo. Aí você olha para o Merz, a taxa de aprovação dele também está despencando, está na casa dos 30%. Bem, era mais alta que a dos outros, não. Agora está abaixo dos 30%. E veja, é muito raro que isso aconteça na Alemanha. Então a pergunta é, qual é a motivação aqui? Não é política popular, não é movida pelo público dizendo queremos guerra, certo? É o complexo militar industrial? Alguém me enviou uma análise sociológica brilhante chamando isso de classe armada. Esse sociólogo na Itália disse que é uma espécie de luta de classes. É o chamado exército profissional, ou exército que gera lucro. É isso? Ou será que esses líderes simplesmente não sabem o que fazer? Esqueceram completamente da diplomacia? Estão realmente com medo? Então, o que motiva isso? Você vê isso todos os dias, Michael, e é o melhor analista do assunto. O que está acontecendo na Europa? Sabe, Jeff, isso é algo que me incomoda bastante na maior parte do tempo. Claro, venho acompanhando desde que o conflito começou em 2014 e coisas do tipo. Se você observar a União Europeia, ela permaneceu relativamente calma em relação a tudo isso. Seguiu os britânicos e os americanos, mas na verdade não tinha muito uma posição própria. É muito repentino que a União Europeia, junto com a Grã-Bretanha, é claro, tenha mudado completamente sua postura e agora esteja tentando assumir um papel de liderança para garantir que algo não aconteça, que a Rússia não possa vencer essa guerra na Ucrânia. Eles veem isso como uma ameaça existencial para eles. Eu não vejo dessa forma, mas eles veem. E isso tem a ver com o plano deles. Acho que as pessoas, eu acompanho essa discussão aqui e vejo, claro, muitas dessas pessoas. O interessante é que, na minha opinião, a lógica dessas elites políticas é que em um mundo multipolar, a União Europeia deve se tornar uma das grandes potências. Sabe, é por isso também que há essa militarização e todo o resto. Ela deve se tornar uma, e não pode ser a Rússia. E o que eles veem agora, nesta guerra, é que a Rússia pode no futuro ser a terceira potência. Ainda uma grande potência menor, e a Europa está perdendo espaço. É muito interessante o que está acontecendo neste ano. Quero dizer, estamos constantemente convidando líderes de fora para o parlamento. Recentemente esteve aqui a presidente da Moldávia, e ela veio e falou aqui. A senhora, como é mesmo o nome dela? Sandu. E ela foi recebida por todos com aplausos de pé. Quando disse, não, nós pertencemos à Europa, e o nosso povo é a favor da Europa. Embora tivessem acabado de fraudar enormemente as eleições, todos ignoraram. Na verdade, o nosso partido foi o único que foi lá para monitorar e dizer, vocês sabem, essas eleições foram manipuladas. Todos os outros disseram que foi uma eleição perfeita. Um sinal de democracia, um sinal de que o povo quer viver com o Ocidente, e coisas do tipo. Depois tivemos, é claro, o primeiro-ministro da Groenlândia vindo. A mesma coisa novamente, quando ele disse, vocês sabem, nós pertencemos à Europa, e não aos Estados Unidos, houve uma ovação de pé. Sabe, essa ideia de que precisamos reunir a Europa.
Tivemos o líder da oposição de Belarus aqui recentemente, há apenas 3 dias, e ele disse a mesma coisa, que eles na verdade têm a maioria em Belarus e que em breve, quando chegarem as eleições, vão empurrar a Rússia para a Ásia. E sabe, todos se levantaram e aplaudiram. Quero dizer, Jeff, o que o projeto realmente é que queremos ampliar a União Europeia o mais rápido possível. Porque vemos que estamos em competição com a Rússia de um lado e com os Estados Unidos pelo Groenlândia do outro. É um projeto elitista, dizendo que precisamos nos tornar maiores. Sabe, recentemente a von der Leyen também falou com a Sérvia e disse: vocês precisam se decidir. Precisam alinhar-se à nossa linha política em relação à Rússia. Você não pode apoiar a Rússia. Você precisa seguir o que chamamos de nossa política comum. Então, eu acho que, veja, há uma grande questão aqui. Há muita discussão de que esses países deveriam ser incorporados à União Europeia. Não deveríamos seguir os critérios de Copenhague para isso, porque segundo esses critérios, nenhum desses países poderia ingressar na União Europeia. A ideia é trazê-los primeiro e depois veremos como resolver. Ontem, ou foi anteontem, votamos uma proposta e a maioria disse sim, uma proposta para que haja votação por maioria apenas na União Europeia. Isso significa que o princípio da unanimidade será abandonado. Queremos que esses encrenqueiros, como a Hungria, e talvez em breve também os tchecos e os eslovacos, fiquem de fora. Queremos decidir. E os novos membros também não teriam plenos direitos de voto. Quero dizer, tudo isso foi feito para criar, o mais rápido possível, uma gigantesca UE, que inclua, é claro, a Ucrânia e a Moldávia. Em tudo isso, ainda mencionamos a Geórgia. Esperamos incluir a Geórgia também. Estamos falando dos Balcãs Ocidentais, essencialmente da Sérvia e, é claro, da Groenlândia. E agora, desde o início deste ano, isso se tornou um grande problema. Está agora interferindo em eleições para impedir certas oposições, como na Romênia. Intervimos fortemente nas eleições na Moldávia, na Geórgia e em casos semelhantes. Então fazemos todas essas coisas do modo como os americanos costumavam fazer. Mudança de regime, interferência em assuntos internos, para criar uma situação em que a Europa pudesse ser ampliada, pudesse muito rapidamente se tornar a terceira grande potência em um mundo multipolar. Aos Estados Unidos, à China e então à Europa, ou à União Europeia. E a Rússia deve, é claro, nesse caso, ser pequena. O interessante, historicamente, é que a luta pela dominância gira em torno de quem controla a Ucrânia. E o que é especialmente interessante do ponto de vista alemão é que era a mesma questão na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Em ambos os casos, nós a perdemos. Felizmente, devo dizer. E temo, ou melhor, não temo, prevejo, que da terceira vez perderemos essa luta pela Ucrânia novamente. E isso é algo para o qual os europeus não se prepararam de forma alguma. O que acontece se a guerra na Ucrânia for perdida militarmente? Não há planos, nem ideias. E da maneira como nos exaltamos com tudo isso, nem há espaço para pensar a respeito. Quero dizer, se eu aponto certas coisas, sou imediatamente silenciado. Mal consigo um minuto em qualquer lugar. Mas sim, acho que a Europa cavou sua própria cova. Tenho a sensação de que estamos cometendo suicídio. Suicídio coletivo, suicídio econômico e suicídio político. Estamos enormemente isolados. Todos esses planos de expansão não vão acontecer. Posso prever isso. Não vai acontecer. Nem mesmo a Ucrânia vai entrar na UEMA. E se entrar, vai explodir a UEMA. Nós não conseguiríamos absorver um país tão grande, difícil e devastado. Então acho que estamos tendo uma discussão entre as elites que é completamente ilusória, a tal ponto que quando você está lá em cima, e talvez eu não seja tão esperto quanto eles, mas se você está lá em cima, pensa, não pode ser verdade, simplesmente não pode ser verdade, a forma como eles falam sobre essas coisas. Mas é isso que vemos, e acho que essa é a verdadeira razão. A Europa quer ser a grande potência, quer ter mais território.
Isso também tem a ver com território, como se os Estados Unidos quisessem mais território agora. E estamos perdendo. Estamos perdendo de forma significativa. O que temos agora é uma situação em que estamos perdendo a guerra na Ucrânia. E também estamos perdendo. Israel está perdendo suas guerras. Há muitas guerras. Eles estão perdendo todas. Eles não vão se recuperar de todas as guerras que começaram. É o nosso país vizinho. Israel é considerado pelos europeus como um país democrático, seu aliado mais próximo. E os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico. Mas a Europa vai ficar presa a isso. E também não temos um governo muito amigável nos Estados Unidos. É assim que avalio a situação. É muito interessante, Pascal. Se me permite, apenas algumas observações. Para mim, também é algo pessoal, porque isso remonta de forma muito vívida a 35 anos atrás. Vou destacar alguns pontos. Há 35, 36 anos, o Muro de Berlim caiu e a Europa teve a chance de se reunir novamente. Eu estava lá como uma testemunha na primeira fila e também como participante, pois estava assessorando a nova liderança democrática polonesa, incluindo um jovem chamado Donald Tusk, devo acrescentar, que na época era conselheiro de Lech Wałęsa. Eu era conselheiro de Donald Tusk, ajudando a Polônia. Quando recebi a tarefa de redigir um plano econômico para a Polônia, disseram-me que a primeira frase deveria ser: "Este é um plano para o retorno da Polônia à Europa." This is a plan for Poland's return to Europe. Okay, the idea was European reintegration. Certo, a ideia era a reintegração europeia. Eu era totalmente a favor. Mas devemos lembrar que naquela época o presidente Mikhail Gorbachev, um estadista maravilhoso, uma pessoa brilhante e gentil, um homem da paz, o maior estadista do nosso tempo, era desprezado por muitos em sua terra natal porque o associavam à inflação ou ao colapso da União Soviética. Mas Gorbachev era, fundamentalmente, um homem da paz. Ele queria uma casa europeia comum e dizia que essa casa deveria se estender de Roterdã a Vladivostok. Em outras palavras, não se tratava de criar um novo muro 1000 quilômetros a leste que excluísse a Rússia. Tratava-se de construir uma casa unida que incluísse a Rússia. Incluiria a União Soviética, na visão de Gorbachev. E então, após o fim da União Soviética em 1991, eu aconselhei o presidente Boris Yeltsin, e ele queria essa casa comum. Ela incluiria a Rússia, estendendo-se pela Europa e pela Ásia. Nesse contexto, eu fui um grande defensor da rápida integração europeia, muito fervoroso quanto a isso. Eu queria que a Polônia ingressasse na Comunidade Europeia e depois na União Europeia muito rapidamente. 5 anos, eu disse. Levou mais do que isso. Foram 15 anos até a entrada. Mas eu acreditava na expansão da Europa. Gosto de uma Europa grande, mas não excludente. Não uma Europa baseada na militarização, e sim uma Europa baseada na paz. E eu realmente vejo a Europa como uma grande civilização e um grande projeto civilizacional. Mas a ideia da União Europeia, que remonta a 1947, 1949, com o estabelecimento dos blocos iniciais de construção da Europa, e depois o Tratado de Roma, de 1957, era que ela seria uma região de paz. E para mim, a ampliação europeia não dizia respeito a criar um novo muro de Berlim na fronteira com a Rússia. Tratava-se de criar um espaço aberto e inclusivo. Aliás, esse é o tipo de segurança incorporado no ato final de Helsinki, que defende a segurança indivisível. Ou seja, você não constrói segurança às custas de seus vizinhos. Você não expande a OTAN e assim ameaça a Rússia. Você não diz, tomamos a Ucrânia porque a Rússia é nossa inimiga. Essa é a abordagem que temos agora. Portanto, eu faria uma distinção, na minha própria visão, e acho que o que Michael disse é extremamente esclarecedor. Eu gostaria de uma Europa forte. Eu gostaria de uma Europa unida. Gostaria de uma Europa ampliada, mas não de uma Europa que se expande sendo inimiga da Rússia. Isso é insano. Está fadado a criar mais guerra e desastre.
E a ideia de o projeto europeu se tornar um projeto de rearmamento, de gastar 800 bilhões de dólares para se rearmar, mesmo que uma das motivações seja não ficar sob o domínio dos Estados Unidos, algo com o qual também concordo, a grande motivação da Europa deveria ser civilizacional, deveria ser a paz, deveria ser a segurança indivisível, deveria ser uma relação próxima com a Rússia. Essa era a ideia. Eu estava lá, voltando a 1990, a reunificação alemã, a promessa feita à União Soviética de que a OTAN não avançaria 1 centímetro para o leste. E acho que discutíamos isso o tempo todo. Todos deveriam ter certeza de que isso foi um compromisso real, absolutamente explícito, repetido muitas vezes por Helmut Kohl ao presidente Gorbachev, por James Baker III, nosso secretário de Estado, ao presidente Gorbachev, por Hans-Dietrich Genscher, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, ao presidente Gorbachev, e mais tarde repetido a Yeltsin. Estava absolutamente claro que a reunificação alemã não tinha a intenção de criar uma nova ameaça à Rússia. Mas o que sabemos, e isso é tão irônico, é que foram os Estados Unidos que mantiveram a visão incessantemente hostil nos anos 1990. Foram os Estados Unidos, junto com os países da Europa Oriental, lamento dizer, com a Polônia e a República Tcheca, que disseram, a OTAN deve se expandir. E isso nos colocou em um caminho de guerra renovada. Então há indícios do que a Europa quer, com os quais eu concordo. Quero que a Europa seja unida, uma grande potência. Eu até concordaria, Michael, em abandonar a unanimidade, não para fins de guerra, mas para fins de uma Europa eficaz. Mas a forma como a Europa está sendo conduzida agora, por von der Leyen, por Merz, é como você diz, quase uma terceira rodada dessa disputa. Você percebe em Merz algo como, perdemos nas 2 primeiras vezes, vamos vencer na terceira. Não quero colocar palavras na boca dele, mas é quase essa a sensação. A Rússia nunca vencerá desta vez. E isso é o que mais assusta, porque é completamente desnecessário para que a Europa seja unida e eficaz. Aliás, quando se trata de grandes potências, eu pessoalmente já conto 4. Os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Índia. E eu gostaria que a Europa também estivesse nesse grupo. Mas também acredito, como o Pascal e eu conversamos muito, e como o Michael, você e eu frequentemente discutimos, que essas deveriam ser grandes potências cooperando pela paz, comercializando entre si, investindo umas nas outras, resolvendo problemas globais, apoiando o sistema das Nações Unidas. Não o tipo de Europa que está sendo oferecido agora. E talvez esses políticos sejam tão simplórios que pensem que a única maneira de construir uma Europa forte é ter um inimigo forte. The only way to build a strong Europe is to have a strong enemy. You create the enemy, then unite us. Você cria o inimigo e depois nos une. Você cria o inimigo e então coloca 800 bilhões de dólares nos cofres militares. Você inventa um adversário implacável. Mas o que eles parecem não perceber é que isso é uma proposta completamente mortal e fadada ao fracasso. É a profecia autorrealizável de uma guerra que seria chocantemente devastadora para a própria Europa. Disseram-me, Michael, não sei se é verdade, mas alguém na França me contou que os generais estão se reunindo agora com Macron, falando sobre preparativos literais para a guerra. Não posso verificar isso, mas foi uma mensagem alarmante que recebi, de que isso está realmente sendo discutido seriamente. Mas, Jeff, eles vão ter primeiro uma guerra na própria França, do jeito que as coisas estão indo. Quero dizer, por que ir para outro lugar? Sabe, Jeff, onde talvez a gente veja as coisas de forma um pouco diferente, é que você é muito crítico em relação aos Estados Unidos. E eu entendo perfeitamente isso. E eu sou muito crítico em relação à Europa. Acho que essa não é a Europa que eu queria ter. E eu também sou potencialmente europeu. Veja, não devemos esquecer a Europa. A Europa sempre foi um projeto da elite, exceto nos primeiros anos, quando as pessoas realmente se identificavam com a ideia europeia.
e ela ainda era uma comunidade de cooperação econômica. Hoje não há mais apoio à Europa. É uma burocracia, com muito pouca democracia, governando o continente por meio de camadas de administração. Veja, a von der Leyen não é eleita. Ela se comporta como uma chefe de Estado e assume competências que não tem segundo os tratados. A Europa perdeu a chance de ter uma Constituição, acho que foi em 93. Eles estavam na França, e acho que os Países Baixos disseram não. E a Irlanda também. E então tínhamos todos esses contratos, e eu tentei ir ao UE, tentei lê-los, mas Jeff, eu simplesmente não consigo lê-los. E eu estou acostumado a ler contratos. Quero dizer, esse é o meu trabalho. Tente ler o Tratado de Lisboa, ou qualquer um desses documentos. Ilegível. É um projeto de uma elite burocrática que se apropriou da ideia de uma Europa unificada, e eles vão perder. Sabe, agora apenas cerca de 50% das pessoas votam. Antes era em torno de 40%. O aumento para 50% só aconteceu porque agora cerca de 20% dos que votam são contra a União Europeia. Isso significa que provavelmente temos apenas 30% da população votando em partidos potencialmente pró-União Europeia, como está agora. Então temos uma enorme crise de identidade. O que está acontecendo agora é que o projeto da União Europeia é visto como uma luta para transformá-lo em uma superpotência contra estados inimigos. A Rússia é um estado inimigo. A China é um estado inimigo. É algo muito ideológico, todo o argumento, muito moralista. Dizemos que esses são regimes autoritários que querem nos prejudicar. E você sabe, coisas assim. Então, não é uma Europa construída em um espírito de cooperação com os outros. Sou um grande admirador da Carta de Paris para uma nova Europa, que você mencionou as coisas de Helsinki. Mas a mais recente, de 1990, dizia que todos deveríamos trabalhar juntos, não ter mais linhas de frente, e assim por diante. E abandonamos isso em 1992 com a doutrina Wolfowitz. E isso é, a Europa tem. Agora que temos o Trump, a Europa meio que ficou histérica com tudo isso. Sério, só dá pra chamar de histeria quando você ouve o Macron, o Starmer e esse pessoal. É histeria. Quero dizer, já não há mais razão. E nós perdemos completamente nossa identidade europeia por causa dessas coisas. E nós, trapaceamos em eleições, aplicamos sanções contra jornalistas, usamos a União Europeia, que na verdade nem tem um sistema jurídico, sabe? Para perseguir pessoas de quem não gostamos, para limitar a nossa liberdade de opinião e de expressão, e coisas assim. Sabe? Isso nem é mais feito pelo parlamento. Isso é feito pelo Conselho, e nós apenas lemos sobre isso. Nem sequer sabemos quem realmente tomou a decisão, ou se é lei ou não. Algo deu completamente errado, e tudo é justificado dizendo que a Rússia quer ocupar a Europa. Quero dizer, esse argumento absolutamente ilusório de que a Rússia vai lutar contra a Europa da OTAN depois de ocupar toda a Ucrânia é tão absurdo, mas convence a população. Recentemente estive no cabeleireiro, vou muito raramente. Mas estava lá, e ele me ouviu falando. Ele é francófono, e disse não, estamos lutando pela democracia. Até mesmo um homem como ele apenas repete esse tipo de coisa. Então, a mídia e todas essas justificativas são muito poderosas na Europa. E não temos um grande número de pessoas que realmente percebem o perigo que enfrentamos ao continuar uma guerra que envolve, essencialmente, as maiores armas nucleares. E sabe, Jeff, o fato é que estamos perdendo. No fim, não seremos uma Europa unida. Estamos perdendo isso. O que queríamos, estamos perdendo. Isso não vai acontecer. Eu não sei como sobreviveremos politicamente a uma derrota da Ucrânia, porque investimos muito da nossa credibilidade nisso. E como você disse, temos muitos políticos que já não têm nenhum apoio real. É uma situação muito triste, na verdade. Acho que, Jeff, você está no aeroporto. I think, Jeff, you're at the airport, right? Michael, yeah. As you can see, Michael, sim, como você pode ver, estou no aeroporto. O portão está fechando. Então, Michael, estou indo.
E Pascal, sinto muito por deixar essa discussão maravilhosa. Pascal, você tem um interlocutor muito sábio. Vou ouvir o restante da conversa, mas o que o Michael está dizendo é tão importante e poderoso. A Europa tem tanto a oferecer, mas se destruir por meio do ódio e da militarização, será um desastre total. Enfim, sou o último a embarcar no avião. Então vou correr agora. Bye, Jeff. Tomorrow we're gonna. Tchau, Jeff. Amanhã vamos ler que o avião atrasou porque o professor precisava terminar um webinar. Michael, vamos voltar. Eu realmente quero te perguntar sobre isso. Você não acha que isso tem algo a ver com o que acabou de descrever? Por um lado, que a União Europeia é um projeto de elite, e por outro, que estamos vendo uma captura das elites por meio dessas redes transatlânticas construídas ao longo de 80 anos. Basicamente, todas as pessoas no comando disso estão ou procurando cargos na OTAN ou na ONU, como a Frau Baerbock, que agora está em Nova York. Embora, na minha opinião, a ONU não seja uma organização transatlântica. Mas temos todas essas estruturas de incentivo. Mas a União Europeia, quero dizer, a União Europeia tem milhares, dezenas de milhares de empregos muito bem pagos. Como deputados, recebemos relativamente pouco em comparação com todos os burocratas logo ali ao lado. E veja, temos o Conselho Europeu e todos esses diferentes tribunais. Ninguém realmente sabe quem escolhe os juízes ou como isso funciona. É um projeto completamente duvidoso, essa União Europeia. Estou aqui há um ano e estou acostumado a analisar outros países como seus sistemas funcionam. Mas, sabe, Pascal, eu não sei como essa coisa europeia funciona. É uma espécie de coisa nebulosa que criamos. E certamente não é algo que sirva ao povo da Europa. Serve a uma certa elite. Eles têm grandes planos. Isso lhes permite persegui-los sem precisar de discussões públicas a respeito. Quero dizer, você realmente não vê um debate? Devemos mesmo ter essa Europa ampliada? Queremos mesmo que a Ucrânia faça parte disso? Queremos mesmo a Sérvia, ou a Groenlândia, e todos os outros? É realmente uma Europa altamente militarizada. Uma Europa que precisa se defender da Rússia, da China e talvez um dia da África por causa de sua enorme população. Sabe, não há discussão sobre isso, mas acontece mesmo assim. E é. Mas então não seria. Porque, tipo, o que você acabou de dizer, que a Europa gostaria de ser uma grande potência por conta própria, isso faria sentido para mim. Não, as elites europeias querem isso. Sim, se elas tentassem se distanciar. Mas se você olhar como as elites correram para Washington, tipo, 3 semanas atrás, e sentaram na frente de Donald Trump como criancinhas diante do diretor, e relataram isso, a mídia europeia relatou isso, e tamtassem granate da política pá, foi uma humilhação total. E por algum momento, it sempre timse no pamisilath. Não, eu diria, eu sei disso. Eu não interpretaria exatamente da forma como você disse. Acho que a Europa quer fazer duas coisas, ou pelo menos esses líderes querem. Por um lado, eles esperam que sejam eles, e não a Rússia, a se tornarem o terceiro pilar, e que a Índia, sobre a qual eles praticamente não falam, seja a outra perna em um mundo multipolar de superpotências. Por outro lado, eles estão tentando manter os Estados Unidos envolvidos o máximo possível, porque sabem que não vencerão a guerra na Ucrânia sem os Estados Unidos. Então não acho que seja uma contradição. Acredito que a verdadeira questão agora é o que a Europa será em 5 anos. Seremos um Estado coerente? A Europa, devido às pressões percebidas da Rússia e da China, está se unindo e construindo um Estado de fato. Ou está permanecendo uma organização intergovernamental frouxa? Não, não mais. Mas muitos de nós, como eu, achamos que deveríamos ser muito mais descentralizados e coisas do tipo. E acho que esse é o argumento que está ganhando força agora. Então penso que essa ideia de uma Europa superpotência, a União Europeia, vemos agora que não está funcionando. Quero dizer, olhe para essa reunião em Sharm el-Sheikh. O Oriente Médio fica bem ao lado da Europa. Está na nossa porta. Israel, e especialmente Gaza,
estão a apenas alguns quilômetros do outro lado do mar. E nós não desempenhamos nenhum papel. Não tivemos participação. Ninguém sequer percebeu que Costas estava lá, porque ele não disse uma palavra. Então a Europa, que tem tanto em jogo no Oriente Médio por ser nossa vizinha, e porque todas as guerras em que Israel está envolvido têm um enorme impacto sobre a Europa, não tem voz nisso. E então descobrimos que Trump e Putin querem se encontrar em solo europeu, no território da União Europeia, e a União Europeia está completamente excluída. Quero dizer, para aqueles que queriam que a Europa fosse realmente a terceira potência, é pânico. É pânico. E acho que isso não vai mudar. Aconteça o que acontecer. Trump e Putin, tanto faz. Mas acho que os dados estão lançados sobre a guerra. Os dados estão lançados de que os americanos não vão interferir na guerra na Ucrânia. E com esse aqui, estamos lentos. Mas talvez eu também quisesse conversar com você sobre outra coisa aqui. Você sabe que a Europa está atualmente enganando a Ucrânia. Não devemos esquecer, estamos enganando a Ucrânia. Somos os maiores amigos da Ucrânia, mas nada do que prometemos foi cumprido. Prometemos aos ucranianos, ficaremos ao seu lado e ajudaremos vocês a virar o jogo para que sua posição de negociação se torne muito mais forte. O oposto aconteceu. Não queremos admitir, mas aconteceu. Ele disse, sabe, faremos mais uma rodada de sanções e a economia russa vai colapsar. E com ela o regime em Moscou. Isso não vai acontecer. Sabe, Pascal, houve uma resolução do Parlamento Europeu, em 2004, que na verdade apoiava a ideia de que, ao vencer a Rússia se descolonizaria, como dizem, se dividiria em seus componentes menores. E só então haveria a chance de que o que hoje é a Rússia, esses componentes separados, pudesse se tornar democrático. Quero dizer, temos uma resolução em que a União Europeia essencialmente apoia a fragmentação da Rússia. Você pode imaginar a reação russa a isso? Mas isso não vai acontecer. Sabe, prometemos que enviaríamos à Ucrânia, todos os anos, 0,25% dos nossos PIBs, o que somado seria algo como 130 ou 140 bilhões de euros por ano. Nunca fizemos isso. Não temos esse dinheiro. E agora dissemos que enviaríamos tropas. Temos tropas de manutenção da paz da OTAN. Isso não vai acontecer. Prometemos a eles algum tipo de garantia de segurança do artigo 5. É uma ilusão. Isso nunca vai acontecer. Sabe, garantias de segurança não significam nada mesmo. Dissemos que lhes daríamos Tomahawks e Taurus também. Temos resoluções no parlamento exigindo que o governo envie esses mísseis para lá e atire em direção a Moscou. Está em resoluções escritas. Coisas inacreditáveis. Isso não vai acontecer. Fizemos a promessa de que eles se tornariam membros da OTAN e da União Europeia. A OTAN, eu acho que não vai acontecer. Mas também não acho que a Ucrânia se tornará membro da União Europeia. Porque, de repente, países como a Polônia vão se lembrar de que todo o dinheiro vai para a Ucrânia, e não mais para eles. Então muitas coisas vão acontecer. E depois temos a discussão sobre os ativos russos. Quero dizer, acabei de ouvir o primeiro-ministro da Bélgica dizer: sim, estou vindo aqui, e essas pessoas deveriam me explicar com base em que fundamentos do direito internacional querem fazer isso. Em outras palavras, ele está dizendo que não existe lei internacional que permita isso, e que a Bélgica não permitiria que 200 bilhões em ativos russos fossem tomados para pagar pela guerra na Ucrânia. E sabe, essa é a única esperança que temos, porque não temos mais dinheiro para lhes dar. Então, acho que estamos em uma situação muito difícil, e tudo o que fazemos é ilusório. Não se pode continuar com uma política tão completamente baseada em ilusões. Então, acho que veremos um enorme colapso político e econômico na Europa. E, infelizmente, essa é a única maneira de mudarmos. Por enquanto, o trem está seguindo em altíssima velocidade na direção errada, e não há mais ninguém que possa pará-lo.
Voltei do parlamento na semana passada e cheguei à conclusão de que nenhuma palavra, nenhuma análise, nenhum documento jamais os fará mudar. Eles estão em estado de pânico, com medo de serem os perdedores, e acham que, ao adotar uma postura mais firme em relação à guerra, isso mudará as coisas. Mas eles não podem mudar a guerra. Veja, a Europa não tem como mudar a guerra na Ucrânia, a dinâmica dessa guerra. Nós não temos isso. E no fim, é essa dinâmica que decidirá o que virá a seguir, não qualquer negociação. E isso resultará em uma derrota para a Ucrânia. Mas eu preciso te perguntar, tantas dessas coisas que você acabou de descrever, essas ilusões que são criadas, as promessas que não são cumpridas, as ideias e planos que são apresentados, mas já são ilusórios desde o início. Para mim, tudo isso parece ter um único propósito abrangente: garantir que a Ucrânia continue lutando. Garantir que se crie um ambiente em que todos gritem Ucrânia, 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 exceto nos lugares onde isso realmente faria diferença. Porque, veja, enviar mais dinheiro para a Ucrânia, para alimentação, para apoio, para programas de governo, para bem-estar social e assim por diante. Esse tipo de coisa seria absolutamente possível. Quer dizer, se os Estados europeus estivessem realmente sérios em defender a Ucrânia, qualquer um deles poderia, a qualquer momento, enviar tropas unilateralmente para lá. Mas é claro que eles não fazem isso, porque não querem esse tipo de coisa. Só querem falar sobre o assunto. Assim, a guerra por procuração continua. E para mim, parece que isso está, na verdade, no interesse direto de Washington, porque é uma das melhores maneiras de garantir que a Europa, pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos, nunca mais sonhe em ter uma reaproximação com a Rússia. Sabemos que os grandes estrategistas dos Estados Unidos continuam dizendo que essa é a única coisa que pode dar um checkmate nos Estados Unidos. É um problema eurasiano, um continente eurasiático unido. Eu diria que não tenho certeza se há muito pensamento racional em Washington. Pelo menos, não consigo detectá-lo. Mas acho que os Estados Unidos não ficariam satisfeitos com uma Europa que se tornasse uma superpotência, independente militarmente e em todos os outros aspectos. Uma que tivesse suas próprias armas nucleares, por exemplo. Você sabe, na Alemanha, há muitos artigos dizendo que o país deveria adquirir armas nucleares e coisas do tipo. E não, eles não ficariam felizes com isso. Acho que eles sabem que essa guerra está perdida e estão apenas desviando a atenção e deixando o problema para a Europa. O que você disse sobre enviar dinheiro para a Ucrânia? Acho que é preciso perceber que a Europa não tem mais dinheiro. Quero dizer, estamos tão endividados. A França está à beira de um colapso financeiro, o Reino Unido está à beira de um colapso financeiro, a Itália está muito próxima de colapso financeiro. Quer dizer, quem vai enviar o dinheiro? Sabe, estamos gastando todo esse dinheiro em coisas militares, ao mesmo tempo em que até países como a Alemanha estão se desindustrializando. Quero dizer, como esses países vão conseguir? Bem, eles vão comprar em outro lugar. E assim, não temos mais dinheiro para sustentar a Ucrânia. É por isso que queremos obter esses ativos, mas não vamos consegui-los. E isso vai nos deixar em uma situação terrível. Depois vamos anunciar, demos 1 bilhão. Mas veja, prometemos 140 bilhões por ano, e isso não vai sustentar a Ucrânia. A Ucrânia vai ser a grande perdedora. Os ucranianos são o povo traído neste mundo, e eu sinto um grande pesar. Sabe, eu também converso com ucranianos, e sempre digo a eles, não confiem nos europeus. Pense nos seus próprios interesses nacionais, como salvar seu país, como mantê-lo soberano e de alguma forma funcional. Mesmo que você perca território, é preciso tomar certas decisões. Caso contrário, você pode perder o país inteiro. Eu já vi isso, sabe? Vi muitos desses conflitos, e quando um país entra em colapso militarmente, muito frequentemente o sistema político também desmorona, e o resultado é um Estado falido. Quero dizer,
Veja a Síria, veja a Líbia e o Iraque. Você sabe, a Ucrânia já era, antes da guerra, o país mais pobre da Europa, junto com a Moldávia. Quer dizer, agora deve ser um desastre absoluto. E todo o dinheiro que demos a eles, os últimos 50 bilhões que a Europa deu, foi concedido como um empréstimo. Ou seja, esperamos que esse país devolva o dinheiro, mesmo estando lutando a guerra por nós. Então acho que tudo isso vai desmoronar, e esse colapso não será nada agradável, especialmente para os ucranianos. Tenho muita simpatia por eles, porque foram maltratados. E acho que cada vez mais pessoas percebem que eles foram realmente traídos. Primeiro pelos americanos, e agora pela Europa, pela União Europeia e pelo Reino Unido. Portanto, não vejo realmente nenhuma boa solução para o futuro. E se a Ucrânia, um país vizinho a nós, europeus, se tornar um Estado falido, as consequências para o restante da Europa serão enormes, em termos de custos, insegurança, refugiados e todas as coisas que simplesmente não podemos mais suportar. Pascal, estamos em uma situação muito difícil na Europa e não vejo nenhum político neste momento que perceba, ou talvez percebam, mas não queiram admitir, que exista qualquer tipo de política para evitar o que está por vir. Isso me preocupa. Tenho 5 filhos e meu 5º neto nascerá muito em breve. Acho que o futuro da Europa será absolutamente sombrio se continuar do que estamos vendo agora. Eu concordo totalmente com vocês. Digo isso com tristeza. As pessoas dizem, eu não sou nem um pouco anti-Ucrânia. Quero dizer, meu coração sangra por eles. E eu digo a essas pessoas, parem com isso. Não ouçam Starmer e gente como ele. Eles não estão agindo no seu interesse. Há um velho ditado, uma oração a Deus. Por favor, protege-me dos meus amigos, dos meus inimigos, eu posso cuidar sozinho. E eu digo a eles, a única saída para isso é fazer um acordo com a Rússia. A Rússia é sua vizinha. Sempre será sua vizinha. E sempre será o país mais forte. Vocês precisam fazer um acordo com eles. E acho que eles provavelmente teriam interesse em fazer um acordo com vocês, porque também não querem um Estado em colapso em suas fronteiras, com todos os grupos de milícia de direita e o resto disso. Então, eu acho que esta é a chance deles, talvez até com Trump. Quero dizer, estou vendo o Trump de forma um pouco menos crítica do que o Jeff, em parte porque estou de fora, em parte porque sempre estive em países em guerra, e sei que você tem que lidar com as pessoas que tem. Você não pode escolher, tem que tirar o melhor da situação. Então acho que, pelo menos o Trump parece nos proteger de que tudo isso se torne uma guerra nuclear, pelo menos por enquanto. E agora ele descartou novamente o uso de tomahawks e coisas do tipo. Então acho que há pelo menos algo nisso, porque a Rússia vai vencer a guerra sem eles. Mas isso não deveria se tornar uma guerra em toda a Europa, ou mesmo uma guerra nuclear. E acho que os riscos disso existem, provavelmente mais do que até durante a Guerra Fria. Não, absolutamente. Mas sabe, todas as coisas que você acabou de expor, não é essa a doentia beleza disso para as elites que realmente comandam o projeto europeu? O fato de que tudo pode ser colocado na conta da Rússia. Quero dizer, aconteça o que acontecer a seguir, por pior que a situação fique, eles sempre poderão dizer, foi a Rússia. Quero dizer, por causa da Rússia, estamos sofrendo assim. É o bode expiatório perfeito para continuar empurrando qualquer política suicida que seja. Então, de certo modo, o sistema se mantém limpo. Talvez. Mas, Pascal, você tem. Você tem. Pascal, you have changes in Europe because of this one. And for me, As mudanças na Europa por causa disso, e para mim, é claro, você sabe, eu venho mais do lado esquerdo da política, são evidentemente o surgimento de partidos de direita, o AfD, o FPÖ na Áustria, Le Pen na França, e você sabe no Reino Unido, como é mesmo o nome dele. E isso também acontece em outros países. As pessoas votam. Elas percebem que os partidos estabelecidos as levaram a um atoleiro. E a única alternativa que vem não são partidos como o meu, mas partidos de direita,
porque prometem, como Trump, mais, digamos, uma liderança mais forte. E é também por isso que Trump foi eleito. Então acho que há uma mudança. E como vamos sobreviver a essa mudança política, eu não tenho muita certeza. Mas você sabe, todos esses partidos de direita são críticos em relação à Europa. Então acho que isso significará um enfraquecimento da União Europeia. Ela não vai desaparecer, mas será fortemente enfraquecida. E claro, haverá uma redução nos serviços sociais. Quero dizer, a Europa sempre se orgulhou de ter um bom sistema de saúde e fundos de pensão, mesmo em comparação com os Estados Unidos e o Reino Unido. Acho que tudo isso está lentamente indo por água abaixo. Então teremos muita agitação social. Já vimos isso na Bélgica, vemos na França e na Itália. A Alemanha, é claro, muito menos, porque não gostamos muito de protestar. Mas é uma situação muito, muito perigosa também internamente. Não é apenas algo vindo de fora. O verdadeiro perigo vem de dentro. A instabilidade, a perda de confiança nos governos, a perda de confiança nos partidos políticos, a perda de confiança no sistema judiciário. Essas são coisas que não se recriam facilmente da noite para o dia. Elas foram se perdendo ao longo do tempo, e isso tornará o governo muito difícil no futuro. Isso permitirá que muitos elementos radicais apresentem soluções radicais que talvez não sejam boas para nós. Portanto, acho que a questão interna é provavelmente tão importante quanto a política externa e a política de segurança nessas duas guerras. Se você pudesse, só como uma última pergunta, se você pudesse repensar a Europa hoje, tabula rasa. Eu sei que não teremos isso, mas você olharia para exemplos como a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, para uma configuração diferente de uma Europa composta por nações europeias, mas não uma União Europeia. Comecei uma discussão com alguns amigos sobre se poderíamos lançar, na primavera do próximo ano, uma espécie de manifesto, um plano de 10 pontos sobre o que achamos que a Europa deveria ser. Então não posso realmente responder a isso agora, mas posso dizer que estamos trabalhando nisso. Precisamos pensar em que tipo de Europa queremos ter, quão centralizada ela deve ser. Não vejo, como o Jeff disse, que a Europa deva se tornar uma espécie de Estado. Não acho que isso combine com a Europa. Acho que nossa grande vantagem é a diversidade. Não precisamos todos ter as mesmas placas de carro, como temos agora. Para quê? Na verdade, eu gosto que um grego faça as coisas de maneira diferente do que na Alemanha. Quer dizer, é muito bom. Não precisa ser igual. E ainda assim podemos trabalhar juntos. Queremos uma Europa diferente, muito mais descentralizada e mais voltada para as pessoas. E claro, uma Europa que não seja tão militarizada. Isso não significa que não devamos pensar em nossa defesa, mas não da forma como fazemos agora. Mas teremos algo, Pascal, e eu vou te apresentar. Estamos planejando algo para março ou abril. Também depende da situação política. Acho que essas coisas são melhor introduzidas quando o problema chega ao seu auge. A noite suíça massa ao sano, o caco de espiritual. E acho que eu provavelmente conseguiria o apoio de bastantes parlamentares nisso. Isso seria bom. Seria bom porque é uma grande questão. Pascal, você tem razão. Essa é uma grande questão. Que tipo de Europa queremos? Porque essa Europa que temos agora, ou a direção que estamos tomando agora, vai desmoronar. Mas temos que ser responsáveis com o nosso povo. Isso significa que não podemos simplesmente deixar algo desmoronar. Também precisamos pensar em como restabelecer a ordem e um tipo de sistema com o qual as pessoas possam se identificar e coisas assim. E sabe, no momento não há nenhum pensamento nesse sentido na Europa, pelo que eu saiba. Mas podemos fazer isso aqui. Podemos fazer isso online. E o Ulrike Guérot está pensando sobre isso. A Europa neutra para todos. E você sabe, uma iniciativa transcontinental e assim por diante. Existem espaços.
Só precisamos refletir sobre isso primeiro. A UE e a comunidade europeia também precisam ser pensadas primeiro. Só temos que fazer. Sabe, Pascal, uma das coisas que acabei de publicar é um livreto sobre a Carta da ONU. Sabe, Pascal, tenho 34 anos de serviço, 30 deles na ONU, e também trabalhei cerca de 30 anos em países em guerra. A Carta da ONU é muito importante. Não se pode trabalhar em zonas de conflito sem uma carta. E o sistema jurídico baseado nela, como os direitos humanos, os acordos de Genebra, a Convenção dos Refugiados, a proteção das crianças, todas as coisas fundamentadas na Carta da ONU são extremamente importantes. O que é tão preocupante hoje é que estamos vendo esse aumento na tecnologia militar, especialmente na velocidade e no poder destrutivo, que são simplesmente enormes. Teremos uma sessão com Postol muito em breve no parlamento e esperamos também convidar seu equivalente russo. Sabe, basicamente, poderíamos destruir o mundo em 1 hora com o que temos hoje. E ao mesmo tempo estamos vendo um colapso total do sistema jurídico internacional. Veja, na Europa, se eu distribuo o meu panfleto na Alemanha, quase ninguém reage. Mas se eu o mostro aos russos, aos chineses, aos indianos, aos indonésios, aos africanos, todos adoram. Nós não. E não devemos esquecer que os países da OTAN representam apenas cerca de 10% da população mundial. Há 90% fora disso. E talvez associações como os países do BRICS, que agora são economicamente maiores e têm mais tecnologia a seu favor do que o G7, ou especialmente a União Europeia, mostrem algo diferente. Eles não criaram uma aliança militar semelhante à OTAN, e é improvável que o façam. E isso dá alguma esperança. Precisamos mesmo da OTAN. Precisamos mesmo da OTAN. Uma organização que já consome 55% de todos os gastos militares do mundo, por países que representam apenas 10% da população global. Agora, com aumentos para 5% do PIB, isso não acontecerá da noite para o dia, mas continuará crescendo. Podemos acabar com a OTAN respondendo por 70% de todos os gastos militares. Uma aliança composta por apenas 10% da população mundial e os outros 90%. É por isso que acho que a Carta da ONU é tão importante. Não há nada que possa substituí-la hoje. É um documento que clama pelo fim das guerras e pela dignidade humana. E isso é algo de que precisamos hoje ainda mais do que em 1945, porque naquela época ela foi escrita após a morte de 80 milhões de pessoas durante as 2 guerras mundiais. Hoje, se tivéssemos uma terceira guerra mundial, poderíamos todos ser mortos. Então, acho melhor pensarmos em como evitar guerras no futuro, porque guerras não trazem nada, não ajudam ninguém. E precisamos ser inteligentes o suficiente para fazer isso. É por isso que também, com alguns dos comentários de pessoas que pensam como nós, que acham que o mundo está sempre em uma competição entre grandes potências, eu não acho que seja o caso. Acho que a Índia e a China têm uma abordagem diferente da dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Assim como estiveram sob a Pax Britânica e a Pax Americana, elas têm uma abordagem diferente. E essa é a nossa esperança. Que elas basicamente nos ajudem a continuar tendo superpotências, mas que não estejam necessariamente em guerra entre si. A Carta da ONU, todos nós concordamos, não significa que não usemos força militar, mas que sempre negociaríamos nossas diferenças e buscaríamos soluções pacíficas para evitar guerras. Agora dizemos, não deveríamos ter guerras, mas nos recusamos a negociar. Assim, violamos a Carta da ONU. A Carta da ONU é simples, mas muito, muito poderosa. E espero que na Europa, e especialmente na Alemanha, as pessoas prestem um pouco mais de atenção ao que é a Carta da ONU. Talvez um dia possamos ter uma sessão sobre isso, por que a Carta da ONU é importante e coisas do tipo. E sabe, especialmente porque sou uma das poucas pessoas que realmente escreve sobre esses assuntos, e já esteve em países em guerra, eu sei o que isso significa na prática.
E eu não sou um especialista em direito internacional, mas acho que sou bastante conhecedor da Carta quando se trata de sua aplicação em circunstâncias de guerra. Portanto, isso é importante. E Pascal, é um sinal de esperança. Na Europa, também é preciso lembrar da Carta de Paris para uma nova Europa, que se baseia na Carta da ONU. Quando você olha para o início, ela faz referência à Carta. O que queríamos fazer com a Carta é o que estamos fazendo agora na Europa. Quero dizer, esses são modelos com os quais todos concordamos. Então não precisamos realmente pensar em algo novo. Só precisamos fazer o que uma vez concordamos em fazer. A Carta é assinada por 193 países no mundo. Isso significa basicamente todos os países. Não está apenas assinado, está ratificado. E se você ratifica algo, é uma carta. É lei em todos os 193 países. É isso que ratificação significa. Mas nós não agimos assim. E o triste é que você sabe, a carta foi um presente dos Estados Unidos em 1945. Nós nunca teríamos sem os Estados Unidos, com Franklin D. Roosevelt e pessoas como ele. E agora somos nós, o Ocidente, que estamos traindo a Carta da ONU. Não é a China. Não são os países do Sul Global. Não são os países do BRICS. Somos nós que estamos traindo a Carta. E essa é uma grande tragédia do nosso tempo. Mas essa também é a luz da esperança, de que a Carta é a única coisa que todos ainda apoiam, mesmo que a quebrem, certo? Mesmo que violem o espírito ou os artigos dela, ninguém realmente questiona a Carta. Acho que a União Europeia faz isso, porque veja, agora temos um novo termo para explicar o que estamos fazendo. Estamos usando essa expressão em latim, si vis pacem, para bellum, que significa, se você quer a paz, deve se preparar para a guerra. Não para a defesa, você deve se preparar para a guerra. E então você ouve o ministro da guerra, como ele é chamado agora nos Estados Unidos, quando falou aos seus generais. Ele disse que você só merece a paz se puder lutar, se puder ir à guerra e se puder vencer guerras. Toda essa ideia de que os seres humanos são negativos, de que é preciso se proteger dos outros, é um mundo completamente diferente daquele descrito na Carta da ONU. A Carta da ONU parte do princípio de que somos pessoas racionais, que temos empatia uns pelos outros, e é por isso que podemos negociar e resolver nossos problemas por meio do diálogo. Essa nova ideia sugere que a única maneira de resolver as coisas é ter sistemas de armas melhores e semelhantes. Assim, acabaríamos com uma situação parecida com a da Coreia do Norte. Vocês não podem nos atacar, porque temos bombas nucleares e os meios para lançá-las. E isso nos deixaria todos sentados sobre um barril de pólvora. Esse não pode ser o futuro. Mas eu lhes digo, nos Estados Unidos e na Europa, é essa situação terrível, terrível, essa mentalidade de cidade romana que agora governa as coisas, não a Carta da ONU. Mas há um problema com a Carta da ONU, e é o artigo 51, que garante não apenas o direito de se defender, mas também o direito à autodefesa coletiva. Se eu pudesse mudar uma coisa, eu eliminaria isso. Não, não, não. É claro que é preciso permitir a autodefesa. Mas a autodefesa coletiva? A questão é, Pascal, a questão é que a Carta da ONU não permite que você conduza 4 anos de guerra sob sua autoridade. Ela não diz isso. Ela afirma que o mais rápido possível é preciso recorrer ao Conselho de Segurança para encontrar uma solução pacífica. E foi exatamente isso que a Rússia e a Ucrânia fizeram em março de 2022, um mês após o início da guerra. Elas haviam encontrado uma solução pacífica e nós a boicotamos. Não, precisamos dessa carta. Só precisamos lê-la corretamente. Ela não justifica uma guerra contínua, que é o que estamos fazendo agora. Não, não justifica. A carta é muito mais, e não se deve esquecer, é o artigo 51. E é preciso ler o artigo 51 em conjunto com os outros 50 artigos anteriores. Aí se terá uma impressão completamente diferente do que ele realmente significa.
it doesn't allow us to continue the war. Isso não nos permite continuar a guerra. Isso não permite o que estamos fazendo agora. Isso não é autodefesa. Isso é guerra. Você sabe, a Carta da ONU, por exemplo, não faz mais distinção entre uma guerra justa e uma guerra injusta, como fazíamos antes da Segunda Guerra Mundial. Não faz. Ela diz que não deveríamos ter guerra alguma. E todos, tenham sido atacados ou não, são responsáveis por negociar suas diferenças, para evitar a guerra ou encerrá-la o mais rápido possível. É isso que a Carta da ONU diz. E eu acho que é um documento maravilhoso. Então talvez devêssemos fazer uma sessão sobre a Carta da ONU. Vamos fazer isso. É um tema para um futuro webinar. Michael von der Schulenburg, muito obrigado por seus excelentes insights e boa sorte com o que você está fazendo no parlamento. Você é uma das poucas vozes da razão por lá. Então, por favor, continue. Sim, tudo bem. Muito obrigado, Pascal. Obrigado, Michael. Tchau. Bye-bye. Thank you, Michael. Bye.